Há pouco tempo atrás, um jogo chamado No Not Human ficou bem popular. É um jogo bem simples do gênero de terror. O objetivo principal é focado em deixar estranhos entrar na sua casa, tendo que descobrir se eles são monstros ou humanos. Por isso, No Not Human, entendeu? É um jogo bem interessante, mas e se esse jogo se passasse no mundo real? Bem, essa é a proposta do meu vídeo. Muito prazer, eu sou o Gambauni. Talvez esse nome seja provisório, mas enfim, seja bem-vindo ao meu vídeo e ao meu canal. Mas bem, quando falamos de No Not Human, a primeira coisa que vem na nossa cabeça são os visitantes, que eles seriam o maior problema. Mas é aí que tá. Eles não são. O jogo basicamente se passa de noite, mas isso só acontece porque o sol tá muito quente para se passar de dia. O protagonista tem até medo de olhar para fora e ficar cego. E é aí que encaramos o primeiro vilão dessa lista, o sol. Mesmo que você se exponha muito pouco ao sol, ele pode ser fatal. Então andar de dia não é mais uma opção. Mas olha só, andar só de noite não acaba com todos os problemas. Muito porque eu sou responsável por muitas coisas, tanto coisas ambientais quanto para nós, seres humanos. O sol ia estar tão quente que ia elevar a temperatura do planeta, fazendo com que geleiros derretessem muito rápido, fazendo até mesmo cidades ou bairros inteiros ficarem submersos à água. Esse tipo de coisa iria afetar principalmente as pessoas que são mais pobres. E agora tem muitas pessoas que não tem para onde ir e o governo não pode dar a todas, fazendo assim quem tem mais dinheiro ter certas vantagens. Isso ia causar uma clara desigualdade. Mas o problema com o sol não acaba só por aí, porque o sol é responsável por várias atividades humanas também. Algumas dessas atividades ou acontecem à luz do sol ou dependem da luz do sol. Por exemplo, a maioria das aulas de escolas ou escritórios, por exemplo, acontecem no turno da manhã ou da tarde. No jogo isso também acontece. A solução que abordam é basicamente que o trabalho vai para de noite também, então os turnos invertem. Mas isso não funcionaria totalmente, porque, por exemplo, como que você ia colocar vários alunos no mesmo turno à noite? Mas enfim, até o momento nós vamos fingir que tudo isso pode funcionar. Mercados, escolas podem funcionar tudo à noite, certo? E até agora nós não abordamos outros problemas. Então, enfim, a maioria dos setores humanos vão para a noite, mas nem todos conseguem se adaptar, como por exemplo, a agricultura. E é aí que nós vamos conhecer o segundo vilão dessa lista, a economia. Olhem só. Há mais de 12 mil anos atrás, o humano parava de ser um nômade caçador e passava a ser um agricultor. A agricultura mudou o mundo de um jeito que agora não era mais preciso ir para um lugar ou outro buscar comida. Então surgiu a economia, pessoas começavam a negociar grãos, comidas, por outras coisas que fossem interessantes ao ser humano ou fosse básica mesmo. Mas agora tá tão quente que a agricultura pode se tornar meio que quase impossível, por conta de dois motivos. A mão de obra. Como que você vai trabalhar num sol que literalmente pode te queimar? E o segundo é, o sol tá tão quente que pode fazer mal às plantações. Sendo assim, a única maneira de conseguir plantar algo seria de noite ou em estufas, porque enfim, as plantas precisam do sol ainda. Mas as plantações que são feitas em estufas ou embaixo da terra, de forma subterrânea, podem sair bem mais caro do que aquelas que são feitas de maneira tradicional. E bom, para transportar esses alimentos até um local onde pudesse ser vendido, seria também outro problema. Tudo isso teria que ser transportado à noite, principalmente de caminhão, porque o GPS dos aviões estaria danificado por causa do sol. E pilotar um avião à noite é bem mais perigoso do que pilotar um de dia, principalmente se você não tiver o GPS. A torre e o radar podem ajudar, mas mesmo assim seria algo bem complicado. Mas enfim, os caminhões teriam que trafegar à noite até chegar em algum lugar onde poderia ser vendida a comida, no caso mercados ou algo do tipo. Mas enfim, o preço de todos os alimentos ou coisas básicas iria aumentar, muito por causa da pouca produção, fora a dificuldade e os custos de exportar isso até algum lugar. Sendo assim, muitas pessoas não vão poder comprar nenhum básico. E os governos não podem ajudar todas as pessoas, porque enfim, tá tendo pouca produção. E é assim que alguns países que são considerados mais pobres vão à falência, tanto por revoltas ou até mesmo por não conseguirem se manter. E bem, a fome agora mudou as pessoas. E é agora que nós conhecemos o próximo vilão dessa lista. As pessoas. Em um cenário onde a comida é escassa e o governo não pode ajudar a própria população, as pessoas acabam recorrendo a tudo para sobreviver. Outras obras até já mostram isso, na verdade, onde até algumas pessoas poderiam criar pequenos grupos para saquear outras pessoas. Mas o verdadeiro problema, fora os humanos, ainda está por vir. No caso, finalmente chegamos neles, os visitantes. Os visitantes, que são basicamente os antagonistas e o foco do jogo. Essas criaturas chamadas visitantes são muito perigosas, muito por conta da sua aparência, que é bem aproximada com a de um humano. E o grande problema é se os visitantes conseguirem de alguma forma se infiltrarem em grupos ou até mesmo dentro da sua casa. No jogo é dito que basicamente é obrigatório ter pelo menos duas ou uma pessoa com você, porque tem um visitante especial que pergunta se você está sozinho ou não. E só é possível saber quem é visitante ou não checando. Se eu não me engano, são dentes, unhas, sujeira nas unhas, algo parecido com isso. E se por algum acaso você entrar em combate direto com eles, é quase uma sentença de
Bom, você entenderam o que eu quis dizer. No jogo, não mostra explicitamente um combate corpo a corpo contra eles, mas é bem provável que nem todos tenham espingarda em casa. E se por algum motivo você vencer um desses monstros no mano a mano, é bem provável que você vai estar saindo machucado dessa disputa. E a esse ponto do campeonato, eu tenho certeza que hospitais não são mais uma escolha. É dito no próprio jogo, por um personagem que bate na sua porta, que hospitais já não existem mais. Saber quem é médico e quem não é muito mais difícil agora. Fora que os visitantes não causariam só problemas físicos, mas também psicológicos. As pessoas ficariam mais confiadas com as outras. E bem, isso não é algo errado, é humano. Mas o problema é, e se as pessoas ficassem tão inseguras que destruíssem seu grupo de dentro pra fora? Só por conta de achar que alguém pode ser um visitante, eles poderiam destruir o próprio grupo, causando brigas internas até chegar em uma tragédia. E bem, isso até é dito no jogo também, como algo que já aconteceu com um dos personagens. Mas enfim, tem mais uma coisa que eu gostaria de acrescentar sobre eles. No jogo não fica claro se existe uma hierarquia, mas aparentemente existe sim. E isso pode ser um grande problema, porque visitantes são inteligentes. E se houver um visitante líder, onde ele pode mandar e desmandar em outros visitantes, isso poderia se tornar um grande problema mundial. Se por algum motivo o líder dos visitantes quisesse que seus visitantes se infiltrassem no governo de países que por algum motivo conseguiram se sustentar, ele poderia governar de forma, entre aspas, legal. E isso não só em governos, podia ser em grupos, pequenas facções que se formaram por aí, podendo destruir literalmente tudo. O líder dos visitantes poderia formar ataques a pontos estratégicos, mirando em comida, suprimentos, acabando com tudo. Isso seria uma catástrofe que seria quase irreversível, seria um colapso. Mas enfim, pessoal, ficando por aqui. Será que eu esqueci de mais alguma coisa? Se eu tiver esquecido, por favor, me corrijam aqui nos comentários. Podem me corrigir sem medo. Mas enfim, pessoal, muito obrigado por quem assistiu até aqui. Eu só peço seu like e sua inscrição, que vai estar me ajudando muito. E é isso, pessoal. Valeu!